Capítulo 5. Dos bens públicos estaduais. Seção 1ª. Da alienação. Artigo 34. Alienação, a qualquer título, dos bens da administração pública estadual, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de avaliação a ser efetuada pelo órgão ou entidade alienante e submetida à apreciação e aprovação de comissão designada pela autoridade competente, obedecendo às seguintes normas. Quando de imóveis, dependerá de autorização legislativa específica, nos termos do artigo 18 da Constituição Estadual, para os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas e demais entidades que não explorem atividades lucrativas, e, para toda a administração pública estadual, de licitação, sob a modalidade de concorrência ou leilão público, dispensada está nos seguintes casos. Quando o adquirente for pessoa jurídica de direito público interno, entidade de sua administração indireta, ou subsidiária. Na investidura. Quando de bens móveis, na forma da lei, dependerá de licitação, dispensada está nos seguintes casos. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, expressamente justificados pela autoridade competente, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica. Permuta, permitida nos casos de interesse social, precedida de dupla avaliação dos bens. Negociação de títulos, na forma da legislação pertinente. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, obedecida à legislação específica, e subordinada à prévia autorização legislativa quando importarem perda do controle acionário. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da administração pública estadual, na consecução de suas finalidades específicas. Venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Quando de navios e aeronaves, dependerá de autorização legislativa específica e será procedida mediante licitação, preferencialmente através de leilão. Artigo 35. Para a venda de bens móveis, avaliados, isolados ou globalmente, em quantia não superior ao limite de tomada de preços para compras e serviços, nos termos desta lei, a administração poderá preferir o leilão. Artigo 36. A doação de bens imóveis a terceiros obedecerá às disposições constitucionais, devendo constar obrigatoriamente de sua escritura os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau, em favor do doador. Artigo 37. Na concorrência para venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% do preço da avaliação. Artigo 38. A venda de bens imóveis, que deverá ser feita mediante concorrência ou leilão público, observará, além de outras disposições desta lei, o seguinte. Na venda por leilão público, a publicação do edital observará as mesmas disposições legais aplicáveis à concorrência pública. Os licitantes apresentarão propostas ou lances distintos para cada imóvel. O preço mínimo de venda será fixado com base no valor de mercado do imóvel, estabelecido em avaliação feita pela administração, cuja validade será no máximo de 2 anos. Atendimento das condições previstas no regulamento e no edital de licitação. Artigo 39. Entende-se por investidura, para os fins desta lei,
Alienação aos proprietários de imóveis lindeiros de área remanescente ou resultante de obra pública, área esta que se tornar inaproveitável isoladamente, por preço nunca inferior ao da avaliação e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor fixado para a licitação destinada a compras e serviços na modalidade de convite. Artigo 40. Para efeito da alienação de bens públicos, a avaliação administrativa será efetuada por uma comissão especial, composta de, no mínimo, 3 membros, tomando-se por base critérios técnicos devidamente justificados e estipulando-se sempre um preço mínimo, cujo valor constará do edital da licitação ou do processo de sua dispensa. Parágrafo 1º. Não alcançado o preço mínimo da avaliação do bem imóvel, do navio ou da aeronave a serem alienados, proceder-se-á a nova licitação e, caso não seja novamente alcançado o preço mínimo, proceder-se-á a nova avaliação. Parágrafo 2º. Não alcançado o preço mínimo da avaliação do bem imóvel a ser alienado, ficará a critério da comissão de alienação reduzir, em até 25%, o valor inicial. Artigo 41. A administração, sempre que possível, preferirá a outorga de concessão de direito real de uso, na forma da lei, a venda ou doação de bens imóveis. Artigo 42. O produto da alienação dos bens móveis e imóveis do Estado, das multas aplicadas aos contratados e da receita relativa ao ressarcimento dos custos referentes aos editais de licitação da administração direta será recolhido à conta única do Tesouro Estadual, integrante do Sistema de Caixa Única do Estado, constituindo-se em receita do Tesouro, o qual poderá ser revertido para fundo especial definido em lei específica. Parágrafo único. O valor oriundo das alienações dos bens de que trata o caput deste artigo deverá ser classificado como receita de capital, sendo vedada sua aplicação em despesas correntes, exceto quando se destinar ao Fundo de Custeio da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia.